O Luca e o Adrian irão brigar? Essa sexta temporada vai aproximar cada vez mais a Marinette e o Luca. E agora vem uma pergunta, isso vai causar ciúmes no Adrian? Bem, se você quer entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo. Bem, eu me chamo Hará e você está no canal Turma dos Heróis. Bem, vamos falar um pouco do porquê o Adrian e o Luca brigariam. Bem, basicamente talvez o Adrian ele comece a sentir ciúmes da Marinette com o Luca. E eu vou explicar a vocês o porquê. Bem, basicamente o Luca e a Marinette eles tiveram uma relação muito íntima. E eles ainda têm no caso. Simplesmente a Marinette tinha conhecido o Luca ainda como um amigo, mas o relacionamento deles dois começou a se desenvolver e os dois começaram a namorar. Bem, a Marinette ela teve bastante problema em ter um namoro com o Luca, pelo fato de ser a Ladybug. Então basicamente o relacionamento deles não deu certo. Porém, depois de muitas coisas, o Luca e a Marinette começaram a ser amigos. Bem, mas aí o que acontece? O desenvolvimento do Luca com a Marinette começou a aumentar mais depois que o Luca descobriu que a Marinette é a Ladybug. A partir daí tudo mudou. O Luca ele entendeu porque a Marinette sempre mentia e não conseguia ter um relacionamento com ele. E bem, ele respeitou isso e não contou pra ninguém. Até o momento que o Luca revelou a Marinette que ele sabe a sua identidade secreta. Bem, isso aproximou muito mais os dois. Por causa disso, o Luca ele teve que se afastar de Paris. Mas agora que o Monark foi derrotado, o Luca irá voltar. No caso, ele já está em Paris. O que significa então que o Luca vai voltar a se aproximar da Marinette como um amigo. Mas só que agora que ele sabe a sua identidade secreta e ela sabe que ele sabe a sua identidade, eles vão se unir mais. O que vai acontecer é que o Luca e a Marinette a partir de agora estarão mais íntimos e próximos. Os dois provavelmente vão ter mais contato do que antes, pois agora o Luca vai poder ajudar a Marinette muito mais do que ele ajudava antes. O que significa que eles estarão muito próximos, e talvez o Luca esteja até mais vezes na casa da Marinette. E um dos motivos disso é, por exemplo, a Alia. Quando a Alia descobriu a identidade secreta da Ladybug, ela passou muito mais tempo na casa da Marinette, ajudando ela e aconselhando ela. Então isso significa que a mesma coisa pode acontecer com a Marinette e o Luca. Na verdade, a Marinette já era bem íntima do Luca e já recebia vários conselhos dele e ajuda. E agora que ele sabe a sua identidade secreta, ela vai receber mais ainda e irá ter um maior apoio com ele. Então a Marinette e o Luca estarão cada vez mais próximos como amigos. Bem, agora eu vou explicar o porquê o Luca e o Adrian provavelmente brigariam. Provavelmente o Adrian poderia perceber que a Marinette está muito próxima do Luca e poderia ter ciúmes. Agora que a Marinette vai ter que administrar vários heróis, enfrentar uma nova vilã e ainda outras coisas que provavelmente vão acontecer na série, provavelmente o relacionamento da Marinette e do Adrian vai ficar um pouco difícil e ela começa a ficar um pouco estranha. E o Adrian provavelmente começa a perceber isso. E bem, já que o Luca vai estar mais próximo da Marinette, o Adrian pode ver isso e começar a achar isso desconfortável. Pois convenhamos, eu acredito que o Adrian tem um pouco de ciúmes do Luca. E isso foi mostrado no episódio Determinação. Então, isso pode acontecer de novo na sexta temporada, mas o Adrian não é muito uma pessoa de brigar, então provavelmente o Adrian começaria a ficar mais inseguro na verdade, pois ele veria a Marinette com o Luca várias vezes e a Marinette estaria um pouquinho longe dele, quem sabe. Bem, ainda não sabemos como vai ser a relação da Marinette e do Adrian, mas quem sabe um pouco disso vai acontecer. Bem, o Adrian então ele vai ver isso acontecer e ele provavelmente vai se perguntar o que é que está acontecendo com a Marinette, e ela provavelmente não vai poder contar que ela é a Ladybug. Mas só que sim, o Adrian ele tem sim um lado nervoso, só que era um pouco escondido por causa dos controles do seu pai, provavelmente. Mas só que, o que faria ele ficar com raiva? É aí que chega a Layla Rossi ou a Cerise, como vocês preferirem chamar. Talvez a Cerise veja toda essa situação de alguma forma, quem sabe espionando a Marinette ou algo assim, e provavelmente vai querer manipular o Adrian com a sua nova identidade, fazendo então o Adrian começar a sentir raiva do Luca ou da Marinette, ou fazer o Adrian começar a acreditar que os dois devem ter algum tipo de romance. Então quem sabe a Cerise comece a manipular o Adrian e fazer ele achar que a Marinette está tendo sim um relacionamento com o Luca, ou quem sabe ela ainda não esqueceu ele, fazendo então o Adrian começar a sentir ciúmes. Isso é uma das possibilidades. Porém, existe uma dúvida. Será que o Adrian ele vai ser realmente manipulado? Nós sabemos que isso é bem difícil de acontecer, porém é uma das possibilidades. Mas como seria uma discussão entre o Luca e o Adrian?
Bem, isso é bem difícil de ver, porque a gente não viu o Luca discutindo com alguém. Bem, mais ou menos. Na verdade já teve, uma vez que o Luca discutiu com Bob Roth, que fez uma injustiça com a Marinette. E o Adrian também vimos discutindo algumas vezes, então sim, eles são um pouquinho de brigar. O que significa que uma discussão entre eles provavelmente não seria impossível. Bem, basicamente, os dois provavelmente entrariam em uma pequena discussão, não tão agressiva, já que eles dois são pessoas calmas, e provavelmente o Adrian começaria a questionar o Luca porque ele e a Marinette estão tão próximos, e se eles realmente ainda estão em algum relacionamento, e o Luca iria dizer pro Adrian que não, eles não têm. Bem, basicamente isso na verdade poderia acabar fazendo o Luca ou o Adrian serem acumatizados, então sim, a partir daí o Adrian poderia voltar a ser akumatizado na série e ser, quem sabe, um dos primeiros portadores de Miraculous a ser akumatizado pela Cerise. Então, sim, essa pequena discórdia poderia acabar dando em uma grande confusão. Eu acredito que o Luca não seria akumatizado, pois se ele for akumatizado, ele revelaria a identidade da Marinette como Ladybug. E temos certeza que ele não vai fazer isso, pois ele não deixou isso acontecer com o Monarch, até porque ele agora tem um treinamento de guardião. Então ele não vai ser akumatizado, então o mais provável seria o Adrian ou a Marinette. Ou quem sabe nenhum dos três seriam akumatizados na verdade. O Luca, ele só vê a Marinette agora como uma melhor amiga, não como um romance, por muitos motivos. O primeiro é que ele sempre respeitou as decisões da Marinette em amar quem ela queria. Basicamente, agora que ele também sabe que a Marinette é a Ladybug, ele percebeu que ela e o Adrian são um casal perfeito, tanto que ele ajuda eles sempre a serem namorados. Então não. Uma possibilidade do Luke e da Marinette realmente voltarem a ter um relacionamento, isso provavelmente não vai acontecer na série, então fiquem tranquilos com isso, tá bom? Outra coisa é que seria bem difícil o Adrian discutir com o Luca. Vamos falar um pouco do caráter do Adrian. O Adrian é um garoto bem tímido e de boa. Ele prefere não discutir, até quando pessoas realmente são do mal ele tenta lidar isso de outra forma. E bem, com o Luca isso provavelmente vai acontecer, pois o Luca é um dos poucos amigos homens que o Adrian tem, e agora que ele sabe que o Luca sabe a sua identidade secreta, talvez os dois realmente se uniriam também de verdade, mais ainda, assim como o Luca com a Marinette. Então, provavelmente seria bem difícil acontecer uma briga entre eles. Na verdade, eu nem consigo ver isso, e eu tenho certeza que os fãs também não gostariam de ver uma briga entre os dois. Outra coisa que também impediria isso acontecer é o relacionamento do Adrian e da Marinette. Olha, eu acho bem difícil o Adrian ver a Marinette dessa forma, que no caso estaria enganando ele ou se relacionando com outra pessoa, entendeu? Agora, basicamente o Adrian deve confiar muito na Marinette. Depois de tudo que aconteceu, eu acho muito difícil o Adrian suspeitar da Marinette, principalmente depois de tudo que aconteceu entre a Marinette e a Layla. O Adrian percebeu que a Marinette tem um caráter muito bom e ela não é esse tipo de pessoa de fazer essas coisas ruins. Então eu acho bem difícil o Adrian achar que a Marinette está enganando ele ou alguma coisa assim. Na verdade, se o Adrian tivesse uma suspeita que nem essa, na verdade se eles tivessem uma pequena discussão, isso na verdade talvez uniria um pouquinho mais o Luca e o Adrian, pois o Luca provavelmente provaria ao Adrian a verdade, que ele é realmente uma pessoa incrível com ele, que não queria fazer isso com ele e a Marinette. Então, resumidamente pra vocês, sim, o Luca e a Marinette, eles provavelmente não vão ter mais nenhum romance, mas sim, eles vão se aproximar mais. Assim que agora o Luca vai ser ensinado pelo Guardião e ele sabe a identidade secreta da Ladybug, ele provavelmente vai fazer parte da equipe da Marinette, dos amigos mais íntimos dela que vai ajudar ela. Isso significa então que o Luca e a Marinette vão estar muito próximos. Isso já estava acontecendo antes, mas agora isso vai aumentar mais ainda. E a gente sabe que o Adrian tem um pouco de ciúmes dela com o Luca, mas acredito eu que não. Talvez o Luca e o Adrian nunca tenham alguma briga ou uma discussão muito forte. Basicamente pode ter até uma discussãozinha, mas o Adrian e o Luca são muito pacíficos, então é bem improvável deles dois terem uma briga ou uma discussão muito grande, desesperada. Porém, é bem possível que exista assim uma controvérsia. A gente sabe que tudo pode mudar também na série, pois o roteiro da série vai ser diferente nessa sexta temporada. Espero que você tenha gostado dessa teoria. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Bem, eu posto vídeos todas as semanas, então fique sempre ligado. Então, até o próximo vídeo.